Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a replicação do DNA. É algo extraordinário dentro da célula, é algo que nos faz pensar muito sobre como essa nossa máquina celular é perfeita, né, dentro daquilo que ela se propõe a fazer. Então, eu espero que vocês curtam a aula, reflitam sobre ela, né, no momento que a gente vive. Acho que é importante também a gente pensar sobre como a vida é feita, né, de como ela é feita, de como ela é trabalhada. Então, vamos lá. Essa aula de hoje tem 24 slides e eu fiz assim o máximo para não torná-la cansativa. Então, vamos embora, vamos continuar. Esse slide mostra para vocês, então, que o DNA ele serve de molde para se duplicar. Então, o que a gente está observando nessa figura? Fita F e a fita F', as duas são complementares entre si, como nós vimos no bloco anterior. E o que vai acontecer para que esse DNA se duplique? Essas duas fitas elas vão se abrir. Essas pontes de hidrogênio vão ser desfeitas, vai ficar a fita mais separada uma da outra, e de forma complementar, a outra fita vai sendo refeita, como a gente está vendo na figurinha, ok? Sempre citosina complementar a guanina e timina complementar a adenina. Nós dizemos, então, que o processo de replicação, ele é semiconservativo. Por que ele é semiconservativo? Porque ele vai sempre manter uma das fitas igual a da fita que o originou. Né? Como se a gente pudesse dizer igual a dos pais que originaram. Então, pelo menos uma das fitas de cada um dos parentais vai se manter na fita que está sendo duplicada. Okay? Então, é daí que vem este termo, que a replicação do DNA ela é semiconservativa. Bom, mas como é que começa isso? Né? Então, nós sabemos, através de vários estudos com Escherichia coli, né, em cima do genoma bacteriano, que existe um ponto onde nós chamamos, então, da origem de replicação, né, onde tudo começa. No caso do genoma bacteriano, a gente tem um único ponto de origem, que ele é um genoma circular. Então, a partir daquele ponto, ele vai copiando o restante do seu DNA até o seu ponto de terminalização. Mas no caso de genoma de eucariontes, nós temos muitas origens de replicação, mas muitas mesmo. Porque se nós formos comparar também o tamanho do genoma, o nosso genoma é muito, muito, muito maior do que o genoma de uma bactéria, né? Então, nas bactérias, um único ponto, enquanto que nas células eucarióticas, vários pontos, várias origens de replicação. Então, está mostrando aqui na figurinha, né? Ó, a fita que vinha ligada, uma ligada à outra através das suas pontes de hidrogênio, elas vão sofrer essa abertura, né? Formando essa bolha que vocês estão vendo aí na figurinha. Se nós pudéssemos observar isso num microscópio de varredura, um microscópio de transmissão, um microscópio super mais potente, nós estaríamos vendo essa figura cinza e aqui, então, o desenho em cima da sequência do que vai acontecendo, né? Primeiro abre essa bolinha, dois pontinhos, essa bolha ela vai aumentando, e ela vai para os dois lados, tá vendo? Elas são bidirecionais. Né? Elas vão aumentando até o momento que essa bolha passa a se juntar com esta outra, e aí vão se unir num processo completo de duplicação. Mas para que isso aconteça, então, nós temos um conjunto de proteínas que devem trabalhar aí na sequência uma da outra. E eu coloquei para vocês nesse slide exatamente essa sequência. Estão lembrados da topoisomerase?
Então, topoisomerase é a primeirona e a última que vai finalizar também o processo. Qual era a função da topo? Vocês estão lembrados? Isso. Evita aquela super torção da fita para que ela não quebre. Então, tu imagina, né? Se eu estou abrindo aquela bolha no meio do DNA, eu estou distorcendo a hélice e estou promovendo ao mesmo tempo supertorções nas suas extremidades. Então, a topoisomerase ela é importantona nesse aspecto para se colocar na ponta das bolhas para que essa supertorção, então, seja aliviada. Depois vem, então, a enzima helicase. A enzima helicase, ela vai atuar no mesmo sentido da topo, só que ela tem um nome aí, tá vendo o nome helicase, tem a ver com a hélice, ela vai desfazer a hélice. Então, assim quando a helicase está atuando, a topoisomerase já tem que estar se colocando para diminuir essa tensão que vai ser gerada pela distorção da dupla hélice de DNA. E a SSB? SSB vem do nome Single Strand Binding. Então, é uma fita que se liga à fita simples do DNA. Então, se eu fiz a bolha, eu tenho uma fita em cima, uma fita embaixo, vamos imaginar assim espacialmente, né? E essa SSB, ela vai se colocar sobre a fita. Por que ela se coloca sobre a fita? Para evitar, novamente, que as bases voltem a interagir e assim enrolar. Então, é como se ela fosse uma fita por cima, uma fita temporária, para que as outras enzimas, então, possam começar a atuar. Vamos dar uma olhadinha na figura, eu acho que eu tenho aqui uma figurinha delas na sequência. A enzima 4 é a DNA primase, que ela vai adicionar uma substância chamada primer, escreve primer. O que é o primer? O primer é um fragmento de RNA que essa enzima vai adicionar. Por que ela adiciona o primer? Porque a fita, uma das fitas, vai precisar do primer para sofrer duplicação. Já vamos ver por quê. Depois da DNA primase, vem em seguida dela a DNA polimerase 3, que é a que faz o trabalho mais duro de todos aí, hein? É a que vai inserir todos os nucleotídeos na forma de DNA. Seguida depois pela DNA polimerase 1. O que a DNA polimerase 1 vai fazer? Lembra que eu falei que a DNA primase insere nucleotídeos de RNA? Pois então, a polimerase 1 vai desfazer esse RNA e transformá-los em nucleotídeos de DNA. Então, você já deve estar pensando uma coisa extremamente interessante que acontece aí durante o nosso processo de replicação. É isso mesmo. Exatamente isso. O DNA, num determinado momento da sua duplicação, ele é um híbrido de RNA com DNA. E isso deu aos biologistas, uma grande ideia sobre o processo evolutivo. A evolução conta que, o processo de evolução conta que o RNA surge inicialmente do DNA. E eu não consigo fazer DNA sem ter o RNA. Então, esse ponto é muito importante para a gente. Sabe como é, né? A aula gravada em casa, tem cachorro, tem gente, acontece de tudo. Muito bem. Depois que a DNA polimerase 1, então, substituiu os RNAs, tem, por último, a DNA ligase, que vai unir todas aquelas pontinhas que faltaram entre cada bolha que se formou, fazendo, então, a ligação fosfodiéster, tá? Refazendo e fazendo novamente a ligação fosfodiéster. Então, o que a gente tem aqui na figurinha? Para ilustrar para vocês, nós temos uma bolha, né? Uma grande bolha que está sendo duplicado o DNA. Qual é o nome daquela enzima que a gente vai ter aqui nas pontinhas dessa bolha? Topoisomerase. Muito bem. Se a bolha já está formada, qual é a enzima que já passou aqui?
DNA helicase, que desfez a hélice. Muito bem. E as enzimas SSB, que já se colocaram. Bom, aqui não está aparecendo nenhuma dessas três, mas por que eu botei esse slide aqui para vocês? Porque eles nos mostram, de uma maneira bem didática, que uma das fitas está sendo sintetizada no modo contínuo, que é o que eu chamo de leading strand, e a outra fita está sendo sintetizada do modo descontínuo, que é o que eu chamo de lagging strand, né? Aos passos, aos pedaços. Cada um desses pedaços que é feito, então, nós chamamos de fragmentos de Okazaki, que foi o cientista que conseguiu perceber isso pela primeira vez, ok? Então, fica aí para nós que, durante o processo de duplicação, uma das fitas é sintetizada do modo contínuo e a outra fita sintetizada do modo descontínuo. Estão percebendo o sentido do meu mouse que está fazendo aqui, ó? 5 para 3, 5 para 3, ok? Isso é extremamente importante para nós. Sempre o DNA duplica no sentido 5 para 3, certo? O que a gente tem aqui também de nomenclatura nova? A bolha formada forma, para mim, uma forquilha, né? Que é como se fosse aquele estilingue, né? Também conhecido. Então, esta forquilha vai estar sempre numa extremidade e na outra. Então, nós teremos o movimento das enzimas no sentido 5,3 e no sentido 5,3. Ou seja, enquanto eu venho um bloco de enzimas atuando aqui, eu tenho outro bloco de enzima atuando também no sentido 5,3. Um contrário aí, né? Na verdade, os dois no sentido 5,3, mas se a gente olhar de frente, parece um movimento contrário, certo? Bom, o que mais que a gente pode explorar daqui? Ah, sim, vocês estão vendo aqui em verdinho, ó, um verde meio estranho, a colocação de um primer, né? Então, como a gente já falou, então a DNA primase, ela já andou por aqui. Como é que eu sei que ela já andou por aqui? Porque ela adicionou essa estrutura de RNA. Mas, professor, onde é que ela adiciona? Ah, até onde a gente sabe, essa colocação dos primers para início, ela é ainda aleatória. Tá? A DNA primase, ela pode ser conduzida por alguma outra enzima que a gente ainda desconhece, mas, a princípio, essa colocação de primer, ela é aleatória. E vocês estão percebendo nessa parte da figura que depois que o primer é adicionado, o fragmento, então, é sintetizado. Mas eu tenho primer na fita leading strand? Não, não tenho. Então, a leading strand, ela é feita de forma direta, em cima do molde que eu tenho. Em alguns livros, vocês podem achar que o molde também é chamado de template. Tá? Template. Então, o primer, ele vai estar presente em qual das fitas? Na fita de modo descontínuo, na fita do tipo lagging strand, na fita que está sendo sintetizada de forma descontínua. Beleza? Então, vamos para frente. O que mais que a gente tem aqui? Aqui, eu falo de novo das enzimas para vocês, para a gente dar uma guardada na mente. Então, o conjunto de enzimas que atuam para fazer a duplicação do DNA, nós chamamos de replissomos. Então, o replissoma ele é formado pelo conjunto da helicase, que vai desfazer a hélice, da SSB, que vai estabilizar essa fita de DNA, né? Ela vai fazer como se fosse manter essa fita planinha, bonitona, para as outras enzimas poderem atuar. A DNA primase, que vai adicionar o primer na fita lagging strand. A DNA polimerase 3, que vai agora, então, a partir desse RNA adicionado na lagging strand, sintetizar nucleotídeos de DNA, enquanto que na fita que vai duplicar do modo contínuo, ela vai duplicar direto.
Depois nós temos uma topoisomerase, né? Já falamos que ela vai agir no relaxamento das fitas. A poli-1 vai fazer o quê? A poli-1 ela vai substituir os fragmentos de RNA por fragmentos de DNA. E por último, nós temos a DNA ligase, que vai fazer a ligação desses fragmentos entre si através de ligações fosfodiéticas. Nós temos nesse slide a figurinha da helicase, né? Ela vem rodando e fazendo, então, esse desnovelamento, ou essa hélice, ela é desfeita através da ação desta enzima DNA helicase. Isso é só para vocês verem a ultraestrutura dela, como que ela é feita. A SSB, então, a segunda das enzimas, ó, ela se coloca como monômeros na frente das bases nitrogenadas, certo? Deixando, então, evitando que a fita faça esses dobramentos. Então, ela mantém essa ligação. Nesse slide a gente pode ver, então, ele parece um pouco poluído, mas a gente vai respirar fundo e vai ver o que a gente consegue identificar aqui. Então, vamos começar ali no início, lá na ponta da forquilha, quem é que a gente tem lá? Topoisomerase. Beleza. Na frente da topo, quem é que está? DNA helicase, desfazendo a hélice que era aqui. Na frente dela, DNA primase, que vai adicionar o primer, né? O primer está sendo representado nessa figurinha por esses pontinhos azulados. O que mais que a gente consegue identificar aqui na estrutura? Conseguimos identificar as proteínas SSB linearizando o DNA que vai ser copiado. E se eu tenho primer, eu tenho a formação de fragmentos de Okazaki até o próximo primer, aqui em linha, em pontilhadinho azul. E o que eu tenho na frente desse fragmento de Okazaki? Eu tenho a DNA polimerase 3, que vem junto com o seu grampo de fixação, né? Fazendo toda a leitura e a inserção desses nucleotídeos. Uma coisa extremamente importante que eu esqueci, quando eu falo de inserção de nucleotídeos durante o processo de DNA, eu faço sempre a ligação desses nucleotídeos na extremidade 3' da fita, OH, e esses nucleotídeos são sempre na forma trifosfatadas. Isso, trifosfatado. Lembra da estrutura do DNA que era só um fosfato que a gente observava na fita? Pois bem, quando eles são inseridos na forma trifosfatada. E o consumo, né, desses dois fosfatos faz com que gere energia para que a próxima leitura e inserção de próximos nucleotídeos sejam feitas. Então, eles são inseridos na forma trifosfatada, dois fosfatos são quebrados, a célula recicla isso, e a enzima vai andando um passinho depois do outro, consumindo fosfato, inserindo nucleotídeo, consumindo fosfato, inserindo nucleotídeo, e vai adiante. Bom, o que a gente pode observar aqui também? Eu tenho alguns quadrinhos em cima de algumas estruturas que eu não falei ainda esses nomes, mas vocês estão vendo que esses quadrinhos estão ligados a nomes já conhecidos. RPC, como a SSB, MCM, como a DNA helicase, TCMA, que é a estrutura que aglomera toda a parte da poli-3. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que nomes são dados diferentes para estruturas de eucariotos e de procariotos. No caso, os quadradinhos são para eucariotos, enquanto que os nomes gerais é para procariotos. Isso é por quê, professora? Porque a gente aprendeu em biologia molecular tudo em cima da descoberta, em cima de bactérias. E aí se denominou assim. E aí, para eucariotos, se mudou. Ok? Coisas da biologia que gosta de ter 1000 nomes, às vezes, para exemplificar uma mesma coisa. Enfim.
Gente, a questão da topoisomerase ela é extremamente importante, porque se eu não tiver topoisomerase ligada nas pontas, nas forquilhas, a tendência dessa fita é quebrar, porque a ação dessas enzimas é uma ação forte. Ela se associa ao DNA e vai trabalhando. Então, sem topoisomerase, a tendência é quebra de DNA. E células em que eu tenho muita quebra de DNA, o que acontece? Essa célula tem a tendência de morte celular. Então, é uma morte celular induzida pelo processo de apoptose. Então, se descobriu que existem alguns fármacos, alguns medicamentos hoje no mercado que são bastante usados, inclusive, para terapia de câncer. Por que tem a ver para terapia de câncer? O câncer não é uma doença em que nós temos um excesso de proliferação das células. Então, essa proliferação requer muita divisão celular. Né? Proliferação celular é igual a divisão celular. Divisão celular, para que a célula se divida, eu preciso fazer o quê? Antes dela se dividir? Duplicar o DNA. É uma das etapas que acontece antes da célula se dividir. Então, se eu inibir as topoisomerases, com esses dois compostos que vocês estão vendo aqui em tela, a topoisomerase não vai conseguir fazer o seu papel. E vai fazer, então, com que essa célula, quando queira se dividir, quando o DNA dela vai ser duplicado antes da sua divisão, sem a ação de topoisomerases, o DNA vai quebrar. E o DNA estando quebrado, a tendência dessa célula é morrer. Então, funciona aí, né, baseado no conhecimento de biologia molecular, nós temos a ação de fármacos, alguns fármacos que são utilizados contra o câncer, como a doxorubicina e todos os seus derivados que hoje já existem. O que mostra esse outro slide aqui para nós? Aqui mostra a atividade da DNA polimerase 3 com atividade também 3 linhas, 5 linhas. Faltou um tracinho aqui no 5 linhas. O que a gente está vendo? A gente está vendo que nós temos um template, né? Então, eu tenho uma extremidade OH dada pelo nosso açúcar, lá a pontinha do açúcar, posição 3, ela é OH, o que permite, então, a inserção de novos nucleotídeos. Esses nucleotídeos são incorporados na forma trifosfatada, como eu coloquei para vocês, ó. Ele entra trifosfatado, né? A enzima DNA polimerase o coloca aqui. Se ele casa bem com esse outro nucleotídeo, beleza, ele vai ficar ali e vai consumir, então, para esse processo, 2 fosfatinhos. Mas, se a DNA polimerase 3 inserir um nucleotídeo de DNA que não casa bem, que não é complementar a outra base nitrogenada, ela vai inserir e ela vai retirar. Né? Então, assim como ela está andando no sentido 5,3 para ver qual é inserir, ela também pode voltar. É como aquela, quem tem máquina de costura conhece, né? Vai e vem, faz tipo um zigue-zague. Então, ela vai tanto no sentido 5,3 como no sentido 3,5, tá? Então, a DNA polimerase 3, ela tem essa característica importante de checagem se a base nitrogenada realmente é aquela que tem que estar pareada com o seu complementar, né? Citosina com guanina, adenina com timina. Todas as nossas as células dos seres vivos contêm enzimas DNA polimerases de vários tipos, tá? Esse slide é só para mostrar para vocês que as DNA polimerases não são só do tipo 3 e do tipo 1, como a gente está vendo no processo de duplicação. Mas a gente tem vários tipos de polimerases em todos os seres vivos. No caso da duplicação, funciona a 3 e a 1. A 3 atua inicialmente e a 1 atua posteriormente. Aqui nesse slide a gente tem, então, uma figurinha que mostra o papel da DNA primase, né? Que é a adição de um primer. Neste caso aqui, a fita ainda está unida, a fita já está separada,
com azul clarinho, e o RNA ele é sintetizado sobre uma dessas fitas, que vai ser a fita que vai, então, fazer o processo de duplicação da forma lagging strand, né, no modo descontínuo. Então, o RNA é adicionado e a partir da pontinha, então, desse RNA, que também é uma extremidade OH, 3' OH, nós temos, então, a síntese de nucleotídeos de DNA. Então, estão vendo como a gente tem aqui nessa situação, nesse momento da duplicação, uma estrutura que é híbrida. Eu tenho RNA coladinho com bases de DNA. Muito interessante isso e evolutivamente, para nós, muito, muito, muito indicativo de que realmente nós precisamos do RNA para que o DNA seja duplicado. Em relação à assimetria, é o que a gente tem nesse próximo slide. Então, nós temos, reforçando aqui a síntese, né, da fita contínua, no sentido 5,3, e nós temos pelo replisomo, e nós temos aqui a fita descontínua gerando os fragmentos de Okazaki. Está faltando nessa figura o que para nós? Para representar o pedacinho de primer, para dar ideia melhor. Então, cuidado com essa figura, né? Vamos ser críticos quanto a ela. Nesse slide, nós temos, então, a representação do ribosomo, né? Que é todo esse conjunto. A proteína a gente imagina como um único bolão, mas ela é formada de várias subunidades com diferentes funções e que vocês podem ver cada uma das suas funções descritas aí de uma forma bem simples, bem sintética, que é para nos tirar aquela ideia de que é uma única bolona, né? Mas cada proteína, dentro do seu detalhamento, dentro da sua anatomia, não sei se a gente pode chamar assim, a gente tem diferentes sítios catalíticos, cada um com uma função bastante específica. Esse slide mostra também aquilo que a gente já falou. Primeiro, o primer é adicionado, né? Olha lá que a fita contínua, ela já encerrou e a gente está recém começando um pedacinho aqui da fita descontínua. Então, primeiro vai atuar a primase, nesse desenho aqui. Em seguida, do primer adicionado, eu tenho a inserção pela polimerase 3, estendendo, né, esse primer na forma agora de nucleotídeos de DNA. Depois eu tenho, então, outros primers. Então, a DNA polimerase 3, ela vai bypassando, né, e vai sintetizando sempre a partir do próximo primer livre. Depois eu tenho a poli 1. O que a poli 1 está fazendo? Olha aqui na linha, ó. Aqui eu já não tenho mais o pretinho. O que ela fez? Muito bem, substituiu os nucleotídeos de RNA por nucleotídeos de DNA. Então, agora eu já não tenho mais o híbrido nessa porção. E o próximo a ser substituído vai ser aquela pontinha lá. E por último aqui, então, a DNA ligase. Ela vai unir essa última ligação fosfodiéster que está representada aqui na figurinha. Bom, como eu falei para vocês, as proteínas elas têm diferentes nomes, né? Tanto para procariotos como para eucariotos. Eu quero que vocês depois, com o tempo, baixem, né, esses slides, tá aí no material de vocês, deem uma lida, porque isso vai ajudar bastante vocês também a fixar um pouquinho da matéria. É importante ter esse material com vocês. Quem puder imprimir, né, também é bom que tenha. Numa oportunidade, vocês têm o material também à mão para consultar, mas eu sei que a geração de vocês é toda eletrônica, então, se achar melhor, fiquem à vontade para guardar o material como queiram, ok? Então, depois deem uma lida com mais atenção a esse quadrinho, eu não vou ficar me atendo a ele para não pegar muito tempo de gravação. Uma outra coisa que eu quero colocar para vocês, já finalizando a nossa aulinha,
é a questão da telomerase. Então, o DNA, gente, ele vai se duplicando, imaginem um cromossomo, né? Tem que abrir todo aquele cromossomo, e ele vai, então, fazendo todas essas etapas que nós vimos aqui. No final da aula, agora tem um videozinho de como isso acontece, eu quero que vocês assistam, por favor. Mas sempre vai ficar uma pontinha do DNA que precisa de uma ação específica de duplicação. E essa ação específica é dada por uma enzima chamada telomerase. E a telomerase, então, esse nome ase é uma enzima que quer dizer que ela atua nos telômeros. O que são os telômeros? São as pontinhas dos nossos cromossomos. O que a gente está vendo nessa figura? Ó, eu tenho aqui um final de cromossomo, eu tenho a ação da duplicação, eu tenho uma atividade de RNase, que vai tirar, né, essas pontinhas azuis, esses primers, essas porções de RNA, que é a atividade da poli 1, e nós vamos, então, depois fazer a ligação, mas eu tenho uma pontinha aqui que não conseguiu ser duplicada, estão vendo? Ó? Preto com o vermelho, faltou um pontinho vermelho. Então, a telomerase, justamente, ela vai atuar inserindo um fragmento, uma sequência conhecida, para que nós tenhamos, então, a possibilidade de aumentar esse pedacinho do cromossomo. Por quê? Porque se o cromossomo ficar sem um pedacinho, daqui a pouco eu tenho perda de informação. E ao perder informação genética, isso para a célula significa um sinal de alerta. Opa, você está perdendo informação genética. Prefiro me suicidar do que levar para uma próxima célula a informação errada. É assim que a nossa célula pensa. E aí, então, evitando isso, a telomerase atua dessa forma. Não é lindo? Vamos ver no detalhe como é que funciona? Então, olha lá. Eu tenho aqui a fita de DNA, o fragmento que não conseguiu ser duplicado, né, aquela pontinha de lá. Então, a DNA primase, ela vem como se fosse esse bocão aqui, ó, representando ela, e adiciona esta sequência de RNA template, de molde de RNA. E ela adiciona onde? Percebam que ela tem no finalzinho dela AAC, que casa sempre com o finalzinho do meu cromossomo, de qualquer um deles, que é TTG. Então, quando eu acrescento AAC complementar ao TTG, eu crio um fragmento e agora, então, eu posso preencher esses espaços mais para frente. Então, esse é exatamente o papel da DNA polimerase, da DNA telomerase. Então, a telomerase, ela depois vem, né, e a polimerase vem e ressintetiza os nucleotídeos seguintes. Nesse cantinho aqui, nós temos a sequência que é em humanos e a sequência em uma outra espécie para mostrar para vocês que as espécies têm diferentes sequências de telomerase que são inseridas na célula. Então, quanto maior é a quantidade desse meu telômero, maior é a minha informação de que essa célula já se dividiu várias vezes, certo? Então, ele passa a ser um indicativo para nós. Bom, quando eu não tenho uma atividade boa de telomerase, isso para mim ou eu tenho algumas células com um número de telômeros formado e outras não, isso significa também algum problema na célula. Tá? Então, existem doenças que estão relacionadas com falhas nas telomerases, falhas tanto para menos falhas como para mais. No caso de excesso desses telômeros adicionados, isso vai me indicar um envelhecimento. Então, existem doenças em que nós conhecemos que esses telômeros atuam muito. Então, ao atuar muito, eu tenho um envelhecimento. Eu posso ter isso precocemente, inclusive. Tá? Então, é um sinal de.
E assim, então, para fechar para vocês, várias doenças estão relacionadas com falhas no processo de duplicação do meu DNA. Nessa tabela tem algumas dessas doenças para vocês, em que a duplicação do DNA acontece com problemas. E são doenças tanto autossômicas dominantes, como ligadas ao X de modo recessivo, como também doenças autossômicas recessivas, tá? Como a ataxia de Friedreich. Então, vocês têm aqui esse painel que mostra como, né, apesar de lindo que é essa duplicação do DNA, esse processo todo muito coordenado, ainda a gente pode ter problemas, certo? Problemas genéticos, nem sempre hereditários, né? Isso é importante a gente ter na nossa cabecinha. Tudo que envolve a parte de DNA e RNA são genéticas, mas nem todas essas doenças genéticas são herdáveis, são hereditárias. Então, eu vou colocar aqui para vocês agora, vamos ver se eu vou conseguir abrir. Nós vamos assistir um videozinho rápido. Abrir o hiperlink. Depois vocês podem assistir outros vídeos, é interessante como cada instituição apresenta, né, esse material. Vou cortar aqui as propagandas para que a gente... Boa aula e boa semana para vocês, tá, pessoal?